Sejam boas, olha a situação que estamos ouvindo, queridos amigos. Estamos iniciando mais um E Agora Cast. Qual é o seu ponto de vista? Hoje, nós estamos com uma novidade para vocês. Devido ao evento que nós realizamos no último dia 15 de setembro, nós tivemos uma mesa redonda com Damásio Neto. Fala aí, Damásio, se apresenta para o pessoal. E aí, galera, beleza? Estamos de volta aqui mais uma vez e trazendo muitas novidades sobre o nosso evento que foi realizado no último dia 15 de setembro, lá em Maracanaú, no Teatro Dorian Sampaio, que foi a Geek a Rigor XP, né, Jonathan? É isso aí, nós tivemos aí uma mesa redonda que abriu a programação do evento. Nós começamos falando sobre os heróis e a influência dos heróis no cinema, né? Desde o filme do Superman com Christopher Reeve até a apoteose que foi o Vingadores Guerra Infinita e o Vingadores Endgame, né, cara? Uhum. E foi um bate-papo muito bom com o Jean Sinclair, John Bosco, né? O Márcio do Calango Nerd, grande amigo nosso, grande apoiador. Parceiro aí com a gente. E o nosso amigo Ferreirinha também, do E Agora Cast, né, cara? João Ferreira. Isso e foi mesmo. um bate-papo muito gostoso, cara. O Jean Sinclair, um cara super desenrolado também, grande amigo nosso. Foi uma mesa fantástica, bicho. Só escutando para poder saber. Como mesmo. A gente participou e queria compartilhar com vocês as emoções de como foi esse evento. Estamos trazendo para vocês a gravação na íntegra da mesa de debate sobre heróis, né? E as suas influências na sétima arte. É isso mesmo, mas antes disso, Damásio, eu queria falar só o seguinte, eu queria agradecer ao Mário Girão, da Meg Ótica. Então, Mário, grande abraço e sucesso aí, continue com a gente, continue escutando nossos podcasts. Além disso, nós não vamos ler muitas mensagens hoje, nós vamos deixar aí o nosso áudio, né? O áudio de vocês na íntegra do dia do evento dessa mesa redonda. Em breve estaremos lançando outros aí desses momentos interessantes e ricos do evento Geek a Rigor XP. É isso aí. Então, fiquem aí agora com a mesa redonda Heróis dos Quadrinhos da Sétima Arte. É um grande prazer receber vocês. Todos vocês que compareceram, o Geek a Rigor Experiência, essa primeira edição, a gente tentou fazer o máximo e entregar o nosso melhor para vocês, reunindo os maiores profissionais regionais aqui do nosso município e redondezas, e agradeço a presença de cada um de vocês, que vai ser bastante importante no decorrer dessa programação. Agora eu vou passar a voz para os meninos que vai passar um pouco sobre a mesa redonda, contando sobre a nona arte. Então vamos lá, é com vocês. É isso aí, galera. Sejam bem-vindos, aqueles que estão chegando aí, do pessoal que está lá fora, a você que está escutando online, onde você estiver, aqui pelo nosso evento Geek a Rigor XP, com a chancela do nosso amigo Oliver, que dá nome aqui também ao Geek XP, e a galera do E Agora Cast, que somos nós, né, que fazemos parte do E Agora Cast, que para quem não conhece, é um podcast que nós temos variados temas, desde cinema, desde quadrinhos até Mistérios do Desconhecido, UFO, aquilo que chama a atenção, que está na boca do povo, aquilo que a gente tem conhecimento, a gente vai atrás de pessoas que são especialistas naquilo que conhecem, e a gente procura trazer para o E Agora Cast. Nós temos aqui na nossa mesa redonda pessoas de alto garbo e elegância, pessoas que fazem parte da mídia aqui do nosso estado, do Ceará, pessoas que trabalham desde conteúdo nerd a conteúdo de cinema, quadrinhos, ilustradores profissionais, por incrível que pareça, aqui no Ceará tem como viver de ilustração, né? Tem como viver de ilustração, e nós temos representantes fantásticos aqui. Vou começar aqui com o meu amigo Márcio, que faz parte do Calango Nerd, que é um site de material geek, cinema, quadrinhos, anime. É com o Márcio, não é isso, Márcio? Para quem não conhece, o Calango Nerd é um site de curiosidades, notícias, envolvendo tudo
É claro, com uma linguagem bem cearense. Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Jean Sinclair, eu sou quadrinista, ilustrador e também faço crítica de cinema para o site Multiversos, www.multiversos.com.br, e também para o meu canal no YouTube. Pode procurar Jean Sinclair, que lá vocês vão encontrar sobre cultura pop no geral. Alô, pronto. Meu nome é João Bosco, sou ilustrador, estou aí há mais de 20 anos, isso revela a idade das pessoas, né? Trabalhando com ilustração para quadrinhos, para capa de livro, jogos, livros infantis e outras coisas. Tá bom? Pode me procurar no Instagram, João Bosco Arte, Jon Bosco ART. Pessoal, bom dia, eu sou o João Ferreira do canal E Agora Cast, canal e podcast, e aí hoje a gente vai falar sobre os heróis no cinema em geral. Vamos começar, Damaso? Vamos começar, né? Pessoal, eu acho que... Tá funcionando? Pessoal, o que a gente tem visto nesses últimos tempos um boom, né, no cinema de heróis, de personagens que são de quadrinhos, que foram destinados aos quadrinhos e de repente tomaram um fôlego mais forte nos cinemas, né? Nos desenhos a gente já vinha já há um bom tempo, mas nesses últimos tempos nós tivemos um boom muito grande, vindo de muita coisa da Marvel, mas a gente queria também abordar de coisas mais antigas, que deram o pontapé inicial para o que a gente curte hoje, tirar algumas dúvidas sobre a opinião de vocês, sobre informações do que está acontecendo também, o que está mais contemporâneo, o que deu como ditar tendências na questão de heróis, modificações de heróis ao decorrer do tempo, né? E a gente está aqui para procurar trazer mais informações, trazer mais entendimento. E o pessoal da galera que estiver querendo tirar alguma dúvida, depois a gente vai abrir para vocês indagarem a gente, fazer perguntas e também, no final, quiserem questionar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa, no final a gente vai estar passando o microfone, ok? Vamos lá. Beleza. Vamos começar falando sobre o grande clássico do cinema, que é a obra de Superman, o filme. O que você tem para falar para a gente sobre esse filme? Onde você estava, com que idade você estava, João Bosco, quando você viu esse filme? Rapaz, eu lembro muito desse filme em sessão da tarde, assisti muito quando criança. Aliás, aquela coisa, você nem diferenciava, assistia Superman 1, 2, vai assistindo. E acho que é um dos primeiros contatos com super-herói, de maneira geral mesmo. Tipo, antes eu fui começar a ler quadrinhos mesmo, eu comecei como um adolescente, então meu primeiro contato com heróis, na verdade, foi no cinema, foi por conta do Super-Homem. Poxa, acho que os filmes do Super-Homem, como o Bosco falou, ele viu muito na sessão da tarde. Eu assisti nas primeiras quentes que a Rede Globo passou. Se eu estou falando de 1986, 85, eu cheguei a ver os primeiros do Super-Homem nessas exibições. Tela quente, passou muito no SBT também, acho que o 3 era do SBT originalmente. O 1, 2 e o 4 eram da Globo e o Silvio Santos comprou o 3 só de pirraça. Sessão da tarde já foi melhor mesmo, né? Comparado com hoje. Era um outro tempo. A gente tinha uma abertura cultural nos anos 80. Acho que para quem é mais novo não tem essa percepção. Era uma mudança no país, o país estava se abrindo culturalmente e a TV aberta era um dos canais que a população, no geral, tinha de cultura. Então, as emissoras sabiam desse potencial e colocavam o máximo de obras possíveis nos horários nobres. E a Globo criou a Tela Quente em 86 para isso, para passar os grandes filmes
que tinham no cinema e que tinham potencial de serem exibidos e trazer grande audiência. Exatamente. O que eu lembro muito do filme Superman, assim, é claro que quando a gente é criança, a gente não tem essa visão de análise de como que é a qualidade do filme, a fidelidade, tudo isso. Mas quando eu era criança, o que eu fazia? Eu terminava o filme, eu pegava, botava uma toalha no pescoço e saía correndo no meio da rua. Porque eu queria ser o Superman, né? Eu queria fazer aquilo ali e não entendia. Hoje em dia, eu fui assistir, um outro dia agora eu fui assistir e via realmente a qualidade daquele filme, a qualidade da interpretação do Christopher Reeve. Porque você vê toda uma diferença. Você não olha para o Clark Kent e o Superman, você diz que são as mesmas pessoas. É claro que fisicamente você pensa assim, como é que alguém confunde? Se você vê da pessoa no escuro, pela silhueta da pessoa, você sabe quem é a pessoa. Tem uma interpretação. Mas a interpretação, o ombro curvado, o olhar dele, aquele jeito bobo dele como Clark, já quando muda para o Superman, peixe estufado, confiante, cara, é totalmente diferente. Isso foi uma das coisas que eu senti falta na visão do Snyder para o Henry Cavill. Apesar de gostar do Henry Cavill, uma cena para os próximos, apesar de gostar, minutos, né? Apesar de gostar muito dele, senti falta disso nele, que tinha muito não pelo ator, e sim pela visão que o diretor deu para o personagem. É a questão da carga dramática que o ator tinha. Ele deu essa carga dramática. Agora, essa dualidade foi que não aconteceu, não pelo ator, mas pela visão que foi dada ao filme. Eu tenho a impressão que o primeiro Superman é tão icônico e o ator ficou tão marcante que todos os outros filmes e atores depois sofrem essa carga, sofrem a consequência disso, de ter aquela referência tão forte que todo mundo está sempre comparando. Gera uma expectativa em cima de quem foi o Christopher Reeve. Tanto é assim que foi tirar o Superman, o Retorno, que foi com o Brandon Routh. Cara, o cara é muito parecido com o Christopher Reeve. E tentaram fazer isso, que eu acho que foi o que mais pegou pesado nele, uma expectativa que infelizmente ele não soube suprir, né? Acho que ele também levantar um continente de Kryptonita pesou, né? Cara, a baladeira legal. Convenhamos a limites, né? Assim, a gente teve uma construção cultural com o Super do Donner e do Christopher Reeve. O primeiro, ele é extremamente icônico. Ele dita regras até hoje de como uma obra baseada em super-heróis ela pode ser transposta para o cinema. O roteiro do Mário Puzo, que, para quem não sabe, o Puzo escreveu O Poderoso Chefão, ele é extremamente ordenado, ele está tudo ali. A regra de estrutura de roteiro para filme de super-herói realmente nasceu com o Super do Donner e o Super do Reeve. E a interpretação do Reeve é extremamente icônica, não dá para negar isso. E como já foi falado, a sombra ainda continua gigante em qualquer um que tenta assumir o papel do super-homem no cinema. E até, por exemplo, essa música que a gente tem de fundo, sobe um pouquinho. Sobe a música um pouquinho. John Williams? Já está no final. É o tema clássico. É o tema clássico que até na Liga da Justiça eles se sentiram obrigados a colocar, apesar do filme ter sido uma droga, mas o momento que o Super-Homem ele ressuscita, né? Para quem não assistiu, pelo amor de Deus, né? Que o Superman ressuscita, que tem aquela batalha entre os outros membros da Liga, parece um pedacinho dessa música, ó. Colocaram também no Shazam, justamente. Ela se tornou uma música tão icônica, tão pesada no personagem, que se faltar em qualquer momento da vida, até mesmo na animação, a galera vai chiar. Se tornou a música do personagem. E o que é engraçado, né? Eu sou um dos poucos defensores da versão do Hans Zimmer. Eu gosto muito do que o Zimmer fez na trilha sonora para o Man of Steel, para o Homem de Aço. Ele é uma música com personalidade, mas a do Williams não dá, né? O mesmo eu vejo com o que fizeram no caso da Liga da Justiça, com o Batman, naquele momento que ele tá em cima da gárgula, que você escuta aquela trilha sonora. Cara, a trilha sonora do filme lá com o Michael Keaton, do Tim Burton, que a trilha sonora também aparecia na animação. Um dia eu tava assistindo, vou falar em casa, minha filha, ela adora os Jovens Titãs. Ela tava assistindo os Jovens Titãs, aparece o Batman e tá lá a trilha sonora, cara.
Tá lá a trilha sonora. As trilhas sonoras, elas são o complemento do... O complemento é a alma do personagem. É a alma do filme. Sem ter a trilha sonora, o personagem ele vai passar um pouco despercebido nos momentos de ápice, onde você tem uma questão de heroísmo ascendendo, né, a ação propriamente do próprio filme. Então, é a trilha sonora que vai dar corpo à interpretação e à composição do personagem em cima do roteiro. Eu tava comentando, antes de começar aqui com o Jean... Tipo a Carolina Dickman lá, quando raspou a cabeça. Puxando um pouquinho lá da frente, né, os Vingadores mais recente. É uma trilha sonora que já marcou, você já tem a cara dos Vingadores. Então, assim, é muito forte como você cria uma melodia que se associa àquele filme. Quer dizer, o filme tem que ser bom, a trilha sonora tem que ser boa. Você cola um no outro, tipo, vira a cara. Você ouve a música, você lembra da imagem, você associa com aquilo. E eu ia dizer também, assim, de uma maneira geral, que os pioneiros criam os cânones. Né? Tipo, o Super-Homem, o filme do Super-Homem é um pioneiro. Então, ele criou um cânones de como se fazia um filme de super-herói, visualmente, da roupa, da trilha sonora. E também a questão do alter ego, né? A proteção da identidade do herói. Alguns heróis têm esse detalhe, né? De proteger o seu alter ego, outros não. Inclusive, foi uma coisa que foi quebrada nos filmes da Marvel, né? Teve justamente no primeiro filme, Homem de Ferro, o cara chega no meio... Hã? Primeiro foi o Hulk, justamente. O divisor de águas, ninguém nem lembra do Hulk. O Márcio lembra. Mas... Eu prefiro o Norton até hoje. Com certeza. Mas, né? Enfim, mas basicamente o que ditou esses 11 anos de Marvel, né? Marvel Universo, nos cinemas, é justamente a questão do Homem de Ferro, de 2008. Simplesmente no final do filme, no meio de uma multidão de repórteres, o cara diz, eu sou um Homem de Ferro. Não tinha aquele negócio, poxa vida, eu tenho que me esconder porque tem a minha família, tem as pessoas que eu amo e tal, que é uma coisa que ficava muito arraigada dentro dos quadrinhos. É a quebra de um cânone. Quebra de um cânone. Exatamente. Justamente a frase que o Batman fala pro personagem do Gordon Levitt lá, que é o Robin, né, no terceiro filme da trilogia do Nolan. Ele fala, né, mas por que da máscara? Ele fala, a máscara não é pra mim. A máscara não é pra me proteger, é pra proteger as pessoas que eu amo. Ele fala da importância da questão de esconder a identidade. E a própria Pepper sofreu com o lance do Stark, né, ter revelado aquilo que o cara lá bateu no peito chamando o Fajuto Mandarim lá pra poder... Aí quem sofreu foi o quê? A mulher dele ia morrer, velho. Assim, a gente teve durante muito tempo um certo hiato com relação a filmes de heróis, né? Porque a gente teve Superman 1, 2, 3, 4. E aí a gente teve assim um hiato um pouco grande depois desse período, né? O que vocês acham? O que se deve? O que vocês acham? Por exemplo, deixa eu só comentar uma questão antes da gente finalizar o Super-Homem, que eu acho interessante, que você pega um filme do final dos anos 70, uma época pré-computador, a questão dos efeitos visuais, a questão técnica do filme. Tipo, ele está lidando com uma das coisas que até hoje é uma das mais difíceis de fazer, que é uma pessoa voando. Esse aspecto técnico no cinema é uma complicação muito grande para que trabalhe. Hoje está mais fácil por questão da computação gráfica, mas demorou muito tempo para você tornar isso crível, para você olhar e dizer, pô, tá voando mesmo. E assim, ainda funciona bem, apesar de ser antigo. Ele sobreviveu ao tempo, mesmo nessa questão técnica. Eu vou pegar esse ponto que o Bosco citou. Assistindo os extras dos 4 filmes do Super-Homem, existe uma grande característica do Reeve. O Reeve sabia voar, entre aspas. Toda vez que ele é feito de cabos, ele é puxado, e ele tem uma interpretação física na hora que ele voava. É diferente, o Ralph não consegue, o Cavill não consegue, o Reeve ele sabia voar. Tem muitas cenas do primeiro Super-Homem que, mesmo com os detalhes de ajustes visuais, a forma como o Reeve se impunha, que ele se colocava, é completamente diferente, é única, era coisa do Reeve. É a interpretação de uma parte que o personagem tem, que é o voo, né? Exatamente. Ele sabia fazer, ele tinha postura
de sentir para sair do chão era um negócio único, era dele. E ninguém consegue fazer isso. Isso é o processo de imersão do ator. Né? Eu digo assim, ele atua como o Clark Kent, como o Super-Homem, ele entende como é que se voa, então assim, ele entende o personagem em todos os sentidos. Então, ele entende, estuda e coloca isso de uma maneira mais visceral possível. Exatamente. Agora, voltando para a pergunta que foi feita, então, a gente teve os 4 primeiros filmes do Super, né? Teve aquele meio de campo entre o último Super-Homem, que foi de 86, se eu não me engano, e a gente chega em 1989 com o Batman do Tim Burton, que foi um lance cultural, ele estourou num nível cultural absurdo, porque foi inesperado. A gente sabia, o Burton já era um diretor consagrado, ele já tinha feito alguns filmes, se não me engano, acho que Os Fantasmas Se Divertem, ele já tinha feito o Eduardo Mãos de Tesoura. Então, você tinha 2 produtos que tinham uma visão gótica, que era algo novo dentro do cinema norte-americano. Muito bons, por sinal. Então, a Warner traz um diretor extremamente pessoal, que tem uma visão pessoal das coisas, para fazer um filme pipocão. E é justamente isso que ele faz. Deixa eu só dizer assim, não sei se tem um hiato tão grande se você parar para pensar, porque o tempo era diferente de hoje, né, de uma produção para outra. Então você vai ver que é a Warner que começa, né, ela faz lá o Super-Homem, né? Depois vem o Batman. Tem 3 anos de diferença, não é tanto no tempo assim, que foi feito. A Warner ela criou um conceito de trilogia e ao mesmo tempo ela quebrou esse conceito fazendo um 4º filme, né? Acho que nenhum outro filme grande, assim, blockbuster, teve 4 filmes como o Superman teve, né? E teve uma diferença. Tem uma historinha, né? E só dizer assim que ainda tem a questão da Marvel, que nesse período ela fazia trabalhos... A Marvel não tinha a força que tem hoje, né? Não tinha a condição que a Marvel chegou a quase fechar umas 2 vezes, né? Sim, mas teve o seriado do Hulk. Pois é. Teve tentativa de fazer filme do Quarteto Fantástico que nem foi para chegou a ser feito, mas não foi para o cinema. Ninguém teve alguns mais... fracassados filmes como Capitão América, né? Capitão América de 93, que a roupa do Capitão América é toda feita de borracha. As orelhas do Capitão América é feita de borracha. Tem uma cena que você vê a orelha pendurada do cara. O braço, quando ele levanta, você vê o rasgado embaixo, cara. Dá para perceber que a Marvel não priorizava os... Aliás, você tem que pensar também o seguinte, se a Warner está junto com a DC, então... O Caveira Vermelha... já tinha uma estrutura de uma produtora de cinema que fazia a coisa ir para um nível mais alto. A Marvel não tinha vamos dizer assim, esse suporte... A Então, Marvel coisa foi capengando no começo. A Marvel era quadrinho, cara. Eles procuravam uma produtora e as produtoras não viam, eu acho que não viam o potencial do que era o personagem. Porque, assim, para quem assistia, para quem era produtor, muitas vezes tinha na cabeça que o herói era coisa de criança, era uma coisa infantilizada. Coisa que eu achei que quebrou muito com o Tim Burton, né? Porque até para o Michael Keaton fazer o Batman... Cara, teve emoções de pessoas fazendo protesto contra o ator, porque o ator era comediante. Os Fantasmas Se Divertem, ele era um comediante que... Imagina o seguinte, você vinha de um seriado do Batman, que era comédia. Era pândego, era. E aí você tinha um ator de comédia, então você vai pensar o quê? Vai ser comédia. Vai ser comédia, vai ser de criança. Então assim, a expectativa está em função de tudo isso, né? E era justamente aquele período de transição do Batman, porque... Naquele momento, foi o momento em que mudou toda a visão do Batman quando surgiu o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Então, ele já imaginava o quê? Estamos mudando o Batman da galhofa para algo mais sério, algo sombrio. Aí vem um ator de comédia desse... Esse ano tem 80 anos do Batman, né? Então, assim, você vai olhar da galhofa por coisa séria. Mas ele, na verdade, começou sério, foi para a galhofa e voltou para o sério, olhando em termos de quadrinhos. Então, na verdade, é uma volta às origens. Eu acredito que foi uma questão meio que de popularizar o personagem. Foi, né? Porque ele estava vindo de um declínio muito grande. Nos anos 80 foi terrível para o Batman. Assim, ele teve uma queda muito grande. Desde os quadrinhos não estava mais vendendo. O próprio personagem, nas animações, era um personagem muito apagado. Na Liga da Justiça, ele era um coadjuvante muito
muito raso. Nas animações você fala do Hanna-Barbera. Da Hanna-Barbera, que era a Liga da Justiça, Super Amigos. Super Amigos. Exatamente. Até mesmo o Damaso falou, a nível de Brasil, o Batman quase não tinha revista própria. Ele ficava vagando na Super Amigos, ficava vagando na Heróis em Ação. Ele foi ter justamente uma revista própria de novo em 89, depois do filme do Batman ter feito sucesso. Que teve a explosão da Batmania, acho que alguns da mesa talvez não tenham visto, ou eram muito crianças para ver. Eu, Damaso, a gente Eu assisti no cinema, legendado, era pivete, eu não sabia nem ler direito. Cara. Eu assisti na TV, eu vi o primeiro Batman, mas o entorno da cultura pop, do Batman, do Tim Burton, era um negócio fabuloso. Você tinha álbum de figurinha, você tinha brinquedo, você tinha campanha na Pepsi. Saiu quadrinhos também. É uma das melhores adaptações de quadrinhos. Porque tinha fotonovela, inclusive o quadrinho ele pegou muito do rosto dos próprios personagens, dos atores, o quadrinho, e foi inserido, cara. Foi a adaptação dos quadrinhos foi desenhada pelo Jerry Ordway. Isso. E o Ordway seguiu piamente todos os rostos dos atores. Isso eu estou falando de um período que não tinha tanto problema de você usar rosto de ator, até mesmo numa adaptação oficial. Hoje você não pode usar mais. Então, a Batmania de 89 foi um negócio tão estrondoso quanto a Batmania dos anos 60. Talvez até maior, justamente porque hoje a gente tinha, naquele momento, a gente já tinha uma mídia preparada para implodir esse tipo, para jogar isso em todo canto. E foi jogado. E é uma coisa interessante, porque o Batman ele vinha da visão do Adam West, da série de 66, né? O Patuzzi, né? Da dancinha o Batman Não, o Batman do Buchão é sensacional. O Batman do Buchão, cara, E o interessante é que foi uma linha que o Super-Homem não conseguiu seguir. Porque você tinha a referência do Reeve até hoje. E quando veio o Batman do Keaton, cara, quebrou. Ninguém lembrou mais da série de 66, do Batman dos anos 80 nos quadrinhos. Houve uma quebra. Foi uma mudança tão radical do personagem que reviveu, deu uma nova vida para o personagem. Ele se tornou um cara soturno, mas um vigilante implacável, mas ainda assim naquela mesma linha. Que a gente até num dos podcasts que a gente já fez sobre os 80 anos do Batman, que para nós, para todo mundo, ele é um psicopata, mas ele tem uma linha de raciocínio que ele não pode passar daquela linha. Ele não pode matar, ele não pode fazer nada que seja fora da lei, porque para ele é a aplicação da lei. Apesar de fazer vigilantismo, que é crime em qualquer país, ele está numa linha tênue entre o mal e o bem. E nessa divisão... Ele é quase um anti-herói. Isso, ele é quase um anti-herói. Ele busca mais ficar sozinho por fora, correndo por fora, do que estar junto da Liga, né? Que apesar dos pesares... É tipo o Ikki dos Cavaleiros do Zodíaco. Pronto, é tipo o Ikki. Justamente, é tipo o Ikki do Cavaleiro do Zodíaco. No desenho novo da Liga da Justiça Sem Limites, né? Que o Batman, ele é um desenho que eu achei fantástico. Cada um dos membros da Liga da Justiça estão sendo neutralizados, estão sendo abatidos, né? E depois, eu não vou contar a história, né? Depois vocês assistem. É bom. É spoiler. É bom. É fantástico. Só que quem não viu, no final, eu vou ter que dizer o final porque é uma coisa que é pertinente. O Batman é descoberto que quem, na verdade, apesar de ter sido um vilão que chegou e neutralizou todos os heróis, aquele plano era do próprio Batman, de neutralizar os outros heróis da Liga. Por quê? É um plano de contenção. Plano de contenção, justamente. Um plano de contenção. Se o Super-Homem enlouquecesse e decidisse acabar com a humanidade, ele já tinha um plano de contenção. A Mulher Maravilha enlouquecesse e começasse a matar a gente, mesma coisa. E assim foi indo com o Flash, com os outros membros da Liga. E no final, eles fazem uma reunião para punir o Batman, porque ficaram sabendo que o plano que foi usado contra eles, na verdade, era do Batman. E foram indagar eles. E ele disse, eu tenho que proteger a humanidade também de vocês. Apesar de vocês serem meus amigos, mas eu tenho que proteger a todos, sem exceção, mesmo que prejudique amigos meus.
mas eu tenho que proteger a humanidade. E eles questionam, o Super-Homem chega para ele, e quanto a você? Quem vai deter você se você enlouquecer? Eu tenho a Liga da Justiça para me deter. Ele dá uma saída, mas que sempre ele está se precavendo de absolutamente tudo. Exatamente. Esse é um arco do Liga Sem Limites muito bom. E para quem quiser procurar esse arco nos quadrinhos, eu recomendo, procurem, da coleção da Eagle Moss, procurem Torre de Babel, do Mark Waid e do Howard Porter. É exatamente esse mesmo arco, né? E o Batman assumiu esse papel de protagonismo da DC. Acho que historicamente a gente pode falar que de 1989 para cá ele começa a gradativamente tomar esse papel de protagonismo que antes era do Super-Homem. A gente teve as continuações do Tim Burton e... Que misericórdia, ficou bom essa... E o Joe Schumacher, né? Batman Milos. Deixa eu só, antes de chegar nos Close Batman nos Milos, glúteos, comentar uma coisa assim, comparando o Super-Homem e Batman no cinema. Se for parar para pensar, o Michael Keaton, ele não é tanto a cara do Batman. O que é a cara do Batman é a máscara. É o Batman em si, que é um homem mascarado. O Super-Homem ficou marcado pelo Christopher Reeve. Eu digo assim, a dificuldade de você substituir o Reeve e nem tanta dificuldade de substituir o Michael Keaton. Assim, o Batman virou um conceito. Mas o Batman só voltou a ficar bom com Bale. Por quê? Val Kilmer, George Clooney. Mas aí é outra ficou bom. coisa. Assim, ele não tem o corpo, mas o conceito do Tim Burton é a força do filme. Ele é um acessório. E esse conceito ele ficou só no Tim Burton. E se você for ver... A galhofa veio logo depois de novo. Pois é, mas eu digo assim, se você pegar os dois primeiros Batman e o já lá na frente, né, com Bale, os vilões são muito fortes em cima do filme. Tipo, dá um tom. Esse é um problema dos roteiros dos 4 filmes do Batman de 80 e 90. Os vilões sempre se sobressaem ao personagem principal. E esse também é um problema agravado pelo Joe Schumacher. A gente está vendo aqui, acompanhando, estava passando cenas do Batman eternamente. E agora está passando o Batman Retorno. Poxa, o Burton fez isso bem com o Jack Nicholson e fez isso bem com o Danny DeVito e com a Michelle Pfeiffer. Isso. E o Schumacher não entendeu, ele pensou que era tudo uma galhofa extrema. Ele disse numa entrevista no Serginho Groisman que o Batmóvel era como se fosse um carro alegórico, cara. Quando ele chegou com essa... ele não tinha nem estreado o filme, mas ele já chegou com uma conversa dessa e já me deixou meio preocupado. Quando eu assisti o filme, porque sabia que ia ser uma homenagem, praticamente uma homenagem à série de 66. Isso eternamente ou o Batman Robin? O Batman Robin. Eita, rapaz. Porque o Batman Robin, cara, teve bate-cartão. É extremamente galhofado. Bate-cartão de crédito, bicho. É extremamente galhofado. Foi só para frescar. Foi o que derrubou e eu acho que foi uma das coisas que acabou eliminando um pouco os filmes de herói a partir daí. Eu acho que teve um declínio grande a partir dessa visão. Nós tivemos aí um segundo hiato, né, de filmes de herói, principalmente da DC Comics, né? A gente teve, como o Damaso falou, né, teve o Batman Robin de 97 e em 98, que a galera não lembra tanto, a gente chega no personagem da terceiro escalão da Marvel, que pouca gente lembra, que é o Blade. Cara, esse... Até hoje tem super, ninguém nem esperava. Super. Tem gente que questiona porque não sabia que era personagem de quadrinho. Não, tem gente que não sabia nem que era personagem de quadrinho e muito menos que era da Marvel. Pois é. Não tinha essa visão. O Blade, quando entrou, foi só como um matador de vampiros. É justamente esse o ponto. O filme não foi vendido como uma adaptação. Não. Ele foi vendido como um filme de terror. Você não vê nada relacionado à Marvel. Não tem nada. Nem nos pós-créditos. Não, tem. Não, lá no letreiro, mas não tem nada no começo. Não tem nada falando. Não, no começo do filme não tem. A gente é macaco velho, viu o filme. Eu não cheguei a ver no cinema, eu vi ele em DVD. A gente já teve uma mudança já de paradigma. Mas ele não foi vendido como um filme de super-herói. Ele foi vendido como um filme de terror
aproveitando o Wesley Snipes, que na segunda metade dos anos 90, ele era um ator que fazia muita grana no cinema. A gente ainda tinha o Star Factor. É um filme de monstros, né? É um filme de Babau. Se você parar para pensar, 98, né? Exatamente. O Batman e Robin 97. Exatamente. Dava vergonha fazer um filme de quadrinhos após um filme do Batman ridículo. Exatamente. Então, assim, como publicidade, é um gol contra você divulgar que a adaptação de quadrinhos logo depois. Por isso mesmo que não colocaram, não disseram que era baseado em quadrinho, porque era um herói que ninguém conhecia. O Blade, ninguém conhecia o Blade, a não ser quem era realmente fã da Marvel, que lia quadrinhos. Porque eram, como o Jean disse, era um personagem do terceiro escalão. Você não conhecia. Nesse período, até o Damasio citou algumas vezes, em 96, a Marvel Comics pediu concordata. Eles tinham oficialmente quebrado. Isso. E a gente tem o começo de um grande problema, que a gente vai falar mais para frente, que foi a venda sem pudor dos personagens para os estúdios de cinema. Nesse período, 96, 97, a Marvel estava quebrada. Existe um livro muito bom que eu vou recomendar, que é a História Secreta da Marvel, do Sean Howe. E ele fala nesse livro justamente desse período, que eles precisavam levantar uma grana muito rápida para salvar a editora, e eles começaram a vender. Quem era popular na Marvel Comics nos anos 90? Os X-Men e o Homem-Aranha. Eles ofereceram todo o catálogo para quem quisesse. Muitas produtoras olharam, esses Vingadores aí, isso vem de revista? Não. Quero essas porcaria não. Deixa pra lá. Aí a Sony comprou o Homem-Aranha, o catálogo. A galinha dos ovos de ouro, no caso, né? Tem uma diferença, né? Tem uma diferença grande dos contratos, tanto da Sony quanto dos X-Men. Exatamente, a Sony comprou o catálogo. Outro personagem que foi vendido e tinha uma venda considerável era o Hulk. A Universal comprou os A Universal ela tem o direito mais de distribuição. Então, mas ela tem a parcela, né? Então, é justamente isso. A Sony comprou o catálogo do Homem-Aranha, a Fox comprou o catálogo dos X-Men e do Quarteto Fantástico, a Universal comprou o catálogo do Hulk, e aqueles personagens, o restante ficou com a Marvel. Classe B, né? Que eram, nos anos 90 eles não vendiam tanto, então uma análise de compra de médio prazo, as produtoras queriam esses personagens mais populares do período. Foi uma jogada que salvou a Marvel Comics, a editora, mas a gente sabe que mais para frente cobrou um preço bem caro por isso. Voltando para o Blade fez um sucesso considerável. Ele foi um filme que fez uma grana legal, que com essa grana, com esse respaldo do produto super-herói correndo por detrás das câmeras, que existe muito isso, existe o que a gente vê como público, e existe aquele produto que é trazido e corre por detrás. Chegou o momento da Fox investir nos X-Men. Então a gente já passa o final dos anos 90, 97, 98, 99. O Blade fez um sucesso considerável que fez a Fox... Uma trilogia. O Blade teve uma trilogia, né? Exatamente. O primeiro de 98, o segundo de 2001 e aquele terceiro filme que a gente não vai falar de 2003, que a gente prefere esquecer. Até ele esqueceu, porque ele estava drogadaço. Então nós chegamos agora na era Fox no cinema, né? Exatamente. E outra coisa, quando saiu o primeiro, eu lembro quando saiu o anúncio dos X-Men, saía era a revista Herói, cara. Que vinha. Eu tenho, bastidores, roteiro, isso, produção, os atores, aí, locações. A minha curiosidade era como fariam o Wolverine. Aí apareceu o Hugh Jackman. Aí chegou o dia que eu assisti. E quando eu assisti aquele filme, que a dublagem era a mesma do desenho, cara, chegou a me arrepiar até hoje. Olha aí. Quando você pensa no Wolverine, quem leu os quadrinhos, era um cara feio, baixinho, troncado, bruto, cabeludo. Me convenceu mais pela dublagem e da cara do Jack. Pois é, você vê o cara mais de 1,90m. Ele tem 1,90m. O cara é alto pra caramba, o cara é galanzão, aí você fala assim, não vai dar certo. E justamente quando ele começa a atuar, você ouve com dublagem, você vê aquele contexto. Pronto, você compra a ideia, ele é o Wolverine. Tem uma coisa legal, assim. Como a gente acompanhava muito revista de cinema nesse período. Então, a gente teve a contratação do Bryan Singer, que era um diretor de drama. Ele tem um filme muito bom dele chamado O Aprendiz, e tem Os Suspeitos. Eram os dois filmes referenciais que o Bryan Singer tinha. Do Aprendiz, ele puxa o Sir Ian McKellen.
que é um filme sobre, quem não falando do plot geral do Aprendiz, é um filme de um subúrbio americano onde um adolescente descobre que o vizinho dele é um fugitivo nazista. Então é um filme bem legal, procurem depois. E tem Os Suspeitos, que foi onde o Singer fez a fama dele inicialmente, com o Kevin Spacey e todo um elenco muito legal. Ele tem uma grande influência justamente de Cães de Aluguel, daquele período de segunda metade dos anos 90, que o Tarantino começa a ganhar força, e aquela narrativa de um filme mais cru, mais pé no chão, e ao mesmo tempo ultra exagerado, ganha força com isso. Então a gente tem o Singer e começam as escalações do elenco. A gente tem o Sr. Ian McKellen, que ele puxa do Aprendiz. A gente tem agora esqueci o nome do Patrick Stewart. Grato aos senhores. O Patrick Stewart, que era a escalação óbvia para o professor Xavier naquele momento. E ele começa, o Singer, ele fala em entrevistas que ele começou a ler o material-chave. E ele não gostava. Cara, isso é filme de gibi, isso não me interessa. Até que os produtores, e eu vou falar o nome de um produtor que pouca gente lembra, que é o Tom DeSanto. Ele é o produtor dos filmes dos primeiros X-Men. O Tom DeSanto e a Laura Donner. Eles começam a vender para o Singer a ideia de um conflito entre o Malcolm X e o outro, agora estou esquecendo. Luther King. Pronto, Martin Luther King. E é aí que o Singer começa a se interessar, porque ele justamente faz as analogias do Luther King, do Malcolm X, com o professor Xavier e o Magneto. E é justamente por isso que o filme começa tão bem para mim, porque ele não coloca o foco nos mutantes novinhos, ele começa justamente na dicotomia entre o Xavier e o Magneto. Me diz uma coisa, Jean, a criação do Magneto e o Xavier nos quadrinhos, de certa forma, será que o Stan Lee usou essa referência? Uma coisa que eu vou deixar bem clara, o Lee é um marqueteiro. Stan Lee é um marqueteiro e ele sabe fazer marketing como ninguém. Eu vou acreditar que talvez ele tenha tido um pouquinho no começo. Tenha o trabalho dos mutantes serem uma minoria, serem prejudiciais. Durante os anos 1970, o Lee começou a palestrar muito em universidades. Basicamente, o público da Marvel dos anos 1970 era o pré-universitário. O da DC era o infantil. Os tons das editoras sempre foram diferentes um do outro. Então, o Lee sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia o que falar para o público querer ouvir. Jean, em várias entrevistas, o Stan Lee ele já deixou bem claro que ele gostaria, nas revistas dele, né, de retratar pessoas comuns, né? Adolescentes com problemas na escola. Trazer a identificação dos adolescentes, como o Homem-Aranha é assim. Questão de minorias, questão de opressão, como é o caso que ocorre com os X-Men, né? E uma série de outros problemas, como o alcoolismo, ele aborda nas histórias do Homem de Ferro. Então ele sempre quis retratar coisas reais nos seus personagens. Eu acho que isso tem uma ligação muito forte mesmo com essa questão de discriminação. Se você for olhar, comparando em termos de quadrinhos, DC e Marvel, os personagens principais da DC são deuses. Tem muito mais relação com mitologia grego-romana do que com a gente aqui. Os personagens da Marvel são muito mais falhos, como eu vou dizer, muito mais... São mais humanos. Mais humanos nesse são mais humanos mesmo. Continuando, o Lee sabia. Então, com o passar dos anos, ele começa a identificar justamente as proto-ideias que ele trouxe nos X-Men e fazer as correlações com o Martin Luther King e com o Malcolm X. Talvez não tenha sido intencional, como o Bosco me perguntou no começo, mas com o passar dos anos ele começou a cristalizar esse discurso. E esse discurso, um autor que entendeu muito bem nos quadrinhos foi o Chris Claremont. O Claremont, ele fundamentou os X-Men como eles são nos quadrinhos. E isso veio justamente para o cinema. E o Singer abraçou isso muito bem no primeiro X-Men. Mas, a primeira trilogia, o que você achou da primeira trilogia dos X-Men? É claro que teve o impacto do primeiro filme, né? O segundo eu considero como sendo o melhor. Depois dele apenas esse que está aqui, ó. E qual é o filme? Depois do X-Men 2 eu considero o melhor esse daqui. O X-Men 2 tem um roteiro muito bom. Muito bom. Embora o vilão seja relativamente até
Não, fraco, porque mas assim, o roteiro é muito bom. O único problema que eu acho no X-Men 2 é que ele acabou esticando o que a gente já estava vendo no 1, que era focando demais no Wolverine. Tanto, cara, que um dos personagens que eu gostava, além do Wolverine, era o Ciclope. O Ciclope, ele sempre foi o líder dos X-Men. Ele foi ceifado, né, nos primeiros 6 filmes. Ele foi retratado com banana no filme. E o único momento de todos os filmes que o X-Men teve, o único momento que eu digo assim, agora o Ciclope é um caba macho. É aquele momento que o Logan revê a Jean, que aí que ele vai falar com ela, se ele pega e segura a mão dele. Peraí, isso aí, pronto. Esse foi o único momento que o Ciclope foi macho. Porque todos os outros, misericórdia. O cara era deixado de escanteio. Isso eu achei errado. Não, eu deram entendo muito espaço pro Wolverine e deixaram o Ciclope de lado. Eu não sei se vocês notaram, mas esse ator, em todos os filmes que ele faz papel de corvo. O James Marsden. Não é isso. Cara, o Super-Homem, o retorno do Westworld também. No Westworld ele faz. Cara. Tem o primeiro filme, ele consegue ainda ter um equilíbrio de equipe. Tem uma cena, tem 2 cenas que o Ciclope é líder para mim, e justamente elas estão no primeiro filme. Quando o Xavier ele tá acamado e ele chega pro Xavier, não se preocupe, eu vou cuidar deles. E quando eles estão na Estátua da Liberdade, é a única cena, depois justamente, acontece melhor em Dias de Futuro Esquecido, de liderança do Ciclope e de ação em equipe. Os 4 chegam e eles, olha, o Magneto está ali, não, me leva, a Tempestade, não, consigo te jogar. Aí o Ciclope estabiliza ele. E os 4 funcionam como uma super equipe. Eu gosto muito do primeiro filme nesse ponto. Que deu para ele se impor como líder, cara, que ele estava totalmente perdido. Nos outros 2 filmes não tem trabalho em equipe, né? Nos outros 2 filmes. Não tem. É focado só no Wolverine. No terceiro tem um pouco de trabalho em equipe, quando eles chegam na base, mas onde está a cura, né? Do GNX, mas não é um... o Wolverine liderando. Já é o Wolverine liderando, com certeza. Enfim, o Ciclope, ele deu aquela primeira visão que a gente teria do estalo do Thanos. Ele já tinha virado pó antes do Homem-Aranha. Cara, assim, fazendo um bastidores nesse tempo, a gente teve, falando de X-Men, a gente teve o segundo filme, o Singer História, mas o Singer nunca negou a paixão que ele tem pelo Super-Homem do Richard Donner. E a Warner sabia disso. O que é que a Warner faz? A gente quer fazer um Super-Homem novo e a gente te dá essa mala preta para tu fazer. O Singer não pensou 2 vezes. E ele chegou e disse, Fox, me espera. Amor, me espera, eu volto. A Fox, vá se lascar. Vi um filme aqui no diretor que fez um filme do Jack Chan aqui e eu quero ele. Oh, meu Deus. Aí chamaram o Brett Ratner, nos 45 do segundo tempo, com a pré-produção do terceiro filme já adiantada. Ele fala isso nos extras do filme. Estavam fazendo o terceiro filme e me chamaram. E eu assumi a bomba. Tanto que, quando a gente pega muito do terceiro filme, ele tem a cara do Singer. O Singer já estava ditando certas regras para o terceiro filme. Aí o Ratner assume nos 45 do segundo tempo. O James Marsden é punido no roteiro por isso, porque ele vai com o Singer, e no roteiro do confronto final, o Ciclope morre, todo mundo morre, a franquia morre. É engraçado, 2 coisas que estragam um filme. Aí inventaram depois diretor substituído na última hora e diretor que não está mais paciência para fazer um filme, perdeu a vontade. Já adiantando, fazendo referência ao X-Men e o Homem-Aranha. No intervalo entre a primeira e a segunda trilogia dos X-Men, nós tivemos o Homem-Aranha, né? Sam Raimi, a trilogia do Sam Raimi. Que realmente, a gente estava conversando um pouco antes sobre isso, que não tem como você ver o Tobey e dizer que esse cara não é o Homem-Aranha. Para mim, o Tobey é a mesma coisa que você olha o Christopher Reeve, você olha o Tobey, ali é o Homem-Aranha. Jean, a gente viu aí surgindo as produtoras de cinema, né, os estúdios que compraram os direitos no final dos anos 90, dando o seu pontapé, né, nesse segundo hiato que a DC Comics teve, né, depois dos filmes do Batman, o fracasso dos filmes de Joel Schumacher. E aí a Fox e a Sony resolvem lançar filmes. Isso aí você acha que foi, na verdade, o grande pontapé para o CM? Ou não? A Fox e a Sony, paralelamente, queriam só faturar? Assim, é um pontapé inicial para o CM. Não dá para negar mais isso. Porque a gente teve a estabilização da Marvel como uma força no cinema. É um produto que pode ser vendido. Talvez
antes não conseguiriam por causa de problemas de direitos. Durante os anos 90, acrescentando, a gente já começando a falar do Sam Raimi e do Homem-Aranha, o James Cameron era louco para criar um filme do Homem-Aranha. A gente passou anos e anos... O Michael Jackson também. O Michael Jackson ele se ofereceu para comprar a Marvel, justamente os direitos do Homem-Aranha, porque ele queria estrelar o filme. Ele queria ser o Homem-Aranha. Já imaginou o Homem-Aranha fazendo Moonwalker? E citando, Moonwalker é um filme de super-herói. Subindo de ré nos prédios, fazendo Moonwalker. Então, o ego do Michael Jackson dos anos 80, ele tinha poder e grana nos anos 90 também, ele queria fazer isso. Mas, enfim, o James Cameron queria fazer, e a gente chegou, a Sony conseguiu fechar o martelo com o Sam Raimi. O Sam Raimi era um diretor de terror. Mas, ao mesmo tempo, ele se demonstrou um grande apaixonado. A gente está vendo aqui agora uma cena muito icônica do Flash contra o Peter dentro do colégio. É o Flash raiz, né? Não é o Flash indiano, não. O Flash raiz. Nessa cena aí, a gente vê o Homem-Aranha não descobrindo, mas testando os seus poderes, né? Eu acho essa cena fabulosa. Ele está descobrindo, assim. Ele tá sendo atacado e, de repente, acontece dele assumir a ação em cima dele, né? O sensor aranha, a questão dos superpoderes, quando ele força, velocidade, dá aquele estilo Matrix para trás, né, do desvio de bala, que ele vai quase ao chão. Ele faz olha a super força aí. Então, mas essa cena tem uma grande sacada para mim, que mostra quando o Raimi entendia o personagem. Ele bate, ele fica feliz por ter batido no Flash. E detalhe, o cara tá como se estivesse no colegial, o ator tem 33 anos. Ele tem um rosto jovem, né? Ele tem um rosto de moleque. Ele é muito jovial. Ele bate no Flash. Ele parece muito com aquele cara do Te Pego Lá Fora, que é o cara que vai apanhar. Tem uma influência pesada. O Raimi pega esses filmes colegiais dos anos 80. E o Raimi estabelece justamente isso. O Flash apanha, o Peter fica feliz, mas quando ele olha o espanto dos outros, ele começa a ficar com vergonha. Então, acho que uma das grandes características do Sam Raimi e dos roteiristas é entender o Homem-Aranha nesse momento que ele está descobrindo e a formação do Homem-Aranha. Eu acho isso muito interessante. Isso aí vem muito da humanização dos personagens da Marvel, né? Tipo, ele sofreu bullying na escola durante muito tempo e agora ele consegue sobressair o valentão. Uma vez que isso acontece, isso é espantoso para os outros e aí dá um estalo nele de entender o seguinte... isso não é correto. Eu tenho que voltar à minha posição de ser a pessoa que sofre bullying para que isso não mostre a minha identidade. Ele entende que ele fez uma coisa que pode ser feliz, mas ele não está errado. O Raimi, os roteiros dos filmes do Raimi, o primeiro filme é feito pelo Michael Chabon. Ele escreveu uma graphic novel chamada As Aventuras de Cavalier em Clay. Eu recomendo bastante. E o segundo roteiro, que pouca gente lembra, é do Alfred Gold e do Miles Millar, que são os roteiristas do Smallville. Então, você tinha... Os dois primeiros filmes em questão de roteiro são magníficos por isso. O segundo filme tem um roteiro muito bom. Muito bom. Tem atuações muito boas. A gente está vendo ali uma cena do 2. Olha, o Alfred Molina, acho que os casts dos vilões do Homem-Aranha são tão fortes e poderosos quanto os filmes do Batman. Olha essa cena aí, como é. São os dois casts de fotografia desse filme é muito bom. E para mim, o 2 da trilogia do Homem-Aranha, eu acho que deu um retrato mais pesado em cima do vilão. Foi muito bom esse filme, foi muito bem colocado, muito bem construído. Ele estava parecendo com o vilão dos quadrinhos. Tem toques de terror, inclusive, em alguns momentos. Ele usa aquela experiência dele de filme de terror e coloca pinceladas ali. Eu só tenho dois problemas com esse filme. Um foi aquela parte que aparece direto, uma mulher gritando histericamente para a câmera. Eu odeio isso. Mas, Márcio, isso várias vezes. Isso aí é a pegada do diretor para o humor, né? Mas eu que sou chato. O humor do diretor. Outro problema que eu tenho é esse daqui, ó. Outro problema que eu tenho com esse filme é esse daqui. O Dr. Octopus, o que ele tem de especial são esses braços que são acoplados na coluna dele. Isso. Ele não tem resistência. Se o Peter, que tem super força, dar o soco na cara dele, iria quebrar todos os ossos da cara dele, ele morria na hora. Mas não, isso é ignorado no filme. Eu tenho um problema com isso daí. Não, mas aí é o nerd raiz aí, viu? Mas é o nerd raiz, né? Nutella isso eu entendo um pouquinho, porque uma coisa legal que acontece.
do segundo para o primeiro filme, foram 2 anos de produção. E eles usam esse tempo real para o Peter. Então, no Homem-Aranha 2, a gente já tem um Peter experiente. Ele já sabe usar o amadurecimento, né? Exatamente. Não, Jean, mas o que o Márcio está citando é uma questão que tem a ver com suspensão de descrença. Você tem que acreditar que ele vai bater e o vilão vai aguentar, lógico, né? Mas, diferente do primeiro filme, que eles colocaram toda a preparação do Duende Verde, ou seja, Power Ranger. Mostraram justamente melhoramento. O melhoramento, mostraram que ele fisicamente era compatível com o Peter. Sim. Já diferente do Dr. Octopus. Eu acho que eles deveriam ter evitado socos diretamente no físico dele, colocando sempre os braços, protegendo, como a gente vê nos quadrinhos, a gente vê nas animações. Nas animações, em nenhum momento você vê o Peter socando o rosto dele. Os braços estão sempre protegendo. Dizer uma coisa, se você pegar cada filme desse e for procurar os problemas, você vai achar muito problema. Milhões, milhares. O que faz a gente gostar é porque são filmes, tipo assim, não é independente de ser de super-heróis, são filmes bons. Se você pegar o Super-Homem revertendo o tempo na Terra porque roda ao contrário. Tipo assim, tem tanto absurdo, tanta coisa louca que se você for chato lá, for procurar, você não assiste nada. Mas eu cutuco. Ó, se você não conhece o Calango Nerd, vão lá no Calango Nerd. Nerd! Só que eu faço é coisa disso. Vou fazer logo minha propaganda aqui na cara de pau. Eu questiono até o fato do Thanos ter uma manopla de metal e não ter atrito para ele poder conseguir fazer um estalo. Como foi que como dela? A Valkyria conseguiu se comunicar se ela nunca fez parte dos Vingadores? Como é que ela conseguiu se comunicar? Esse tipo de coisa que eu sou chato pra caramba. Uma coisa que ninguém notou que aconteceu... Suspensão de descrença. Uma coisa que ninguém notou no último filme do Vingadores. Como é que o Homem-Formiga está dentro de uma van junto com a Vespa e na outra cena que o Pantera Negra está correndo com a manopla, ele está gigantesco, pisando e matando os outros caras por trás. Erro de continuidade. O nome disso aí, ele fez o Kagebushi no Jutsu que apareceu a outra metade lá. O nome dessa técnica aí no cinema chama-se elipse. Na elipse você pode trabalhar. Existem coisas que os personagens fazem off-screen, fora da tela. O negócio foi justamente a questão do erro de continuidade. É um falso erro de continuidade. A elipse é o momento Na verdade, ninguém notou, né? Tava uma apoteose tão grande, um épico acontecendo lá, que ninguém notou nada, cara. Até a coisa mais estapafúrdia. Nem o Pato que tava lá, como é? O Howard tava lá também. Ninguém viu, mas ele tava lá. Acharam que, rapaz, que nerd é foda, essa né? questão que você falou, aí tem que... O pessoal procura agulha na cabeça de... Tem que pensar o seguinte, você gostava dele pequeno, de repente ficou gigante. Foi de propósito ou foi uma falha mesmo? Né? Isso que eu tô dizendo, assim, foi falha. Foi questão do roteiro, foi falha. Elipse, ou porque não se tocou mesmo? Mas quem é apaixonado diz, não, foi o Hank Pym que estava ali. Não, foi falha. Foi falha, mas quem estava apaixonado queria nem saber. Não, cara, o Hank Pym estava lá como o gigante e o... É difícil você, por exemplo, pensar na produção, ela não é filmada cronologicamente, na edição altera tudo. Então, assim, para escapar erro, é muito comum. Eu gosto bastante do filme, mas eu não posso ignorar o fato dele parecer um queijo suíço. Cara, é um épico, sem tirar e nem mutar. Nem os atores mesmo sabiam do roteiro. Foi feito vários e vários cortes, foi feitos em tempos, as filmagens foram feitas em tempos diferentes. A roupa lá final, aquela roupa cinza com azul, ela foi colocada digitalmente, eles não estavam vestidos com aquela roupa. Nem isso, cara. A Disney, chama Disney Marvel, porque na verdade é a Disney fazendo, eles tiveram um cuidado tão meticuloso de não deixar vazar nada, porque eles tinham 2 fontes de vazamento poderosas. Que era o Tom Holland, que ali E o Mark Ruffalo. E o Mark Ruffalo, 2 boca rota. Né? Que não tinha... Se o cara dissesse, rapaz, Vingador, o cara vai soltando logo tudo. Não precisava nem fazer pressão. E eles tiveram esse cuidado grande, que foi um trabalhão, cara. Você passar 2 anos, 2, 3 anos fazendo 2 sequências praticamente ao mesmo tempo, para ter esse cuidado para os caras não estarem vazando também. Porque realmente eles não podiam tirar os atores. Eles eram principais. Né? Isso daí foi fantástico. A gente vai começar a entrar agora no CM, mas a gente tem que fazer uma menção honrosa aqui aos filmes do Wolverine,
o espetacular Homem-Aranha, né? E a segunda menção honrosa para aquele filme horroroso do Homem-Aranha. Aquilo é ruim demais, mano. Acho que a gente chegou num ponto, justamente, a gente começou a ter vários e vários produtos de super-heróis e começou a vir muita porcaria. Os 2 Quartetos Fantásticos da Fox, Electra, Mulher Gato. A menção honrosa foi irônica. Foi ironia, gente. Lanterna Verde. Foi. X-Men Origins Wolverine é muito ruim. Com aquelas garras dele que... É muito chato. X-Men Origins. X-Men Origins Wolverine fora que ele muito causou ruim. um furo grande ter colocado lá o... Deadpool. Não. O primeiro Wolverine, colocaram lá o X-Men Origins Wolverine. O Xavier lá, careca, e andando. Aí depois tiveram que corrigir no Dias de Futuro Esquecido. Por isso que eu amo esse filme. Ele preenche todos os buracos deixados por trás. Ao mesmo tempo, né, a gente já teve a Warner... Opa, esse negócio super-herói dá dinheiro. Vamos voltar? Bora. Ó, tem aquele menino ali, aquele Christopher Nolan. Menino é bom, traga ele para dentro de casa. Trouxeram o menino Nolan para dentro de casa. Aí, mas eu quero o filme do meu jeito. Agora não. Faça um filme do jeito que a gente quer primeiro. Aí a gente teve Batman Breguinhas. Batman Begins. Batman Breguinhas, grande nome de filme. Eu gosto. Eu adoro o Batman Begins. Eu gosto dele. Eu gosto de filmes de origem. Batman Begins é o Batman Ninja, que a gente ainda não tinha tido. E eu gosto muito do Batman Begins. Ele reestabelece... Ele tinha uma missão muito inglória de restabelecer o Batman, depois das galhofadas do Joel Schumacher. E a Warner tinha medo do filme dar errado. Por isso que eles conseguiram o Nolan. Ele já tinha feito Amnésia e ele tinha feito uns bons filmes. E eles tiveram cuidado de tornar o Batman algo plausível, não fantástico, mas plausível. Que as armas funcionassem, que todo aquele aparato que ele usava realmente tivesse a condição de realmente acontecer. O Batmóvel, que o nome verdadeiro dele é Tumbler. O Tumbler. Ele realmente fazia aquilo dali. Ele era capaz de esmagar o carro. O próprio veículo, ele já tinha sido projetado para o exército. É por isso que até no terceiro filme ele aparece todo como se fosse camuflado, né, de exército. Realmente o massa do Nolan foi isso. E uma disruptura que ele deu, que para mim foi fantástica, foi a questão do Coringa. Quem não entortou a cara quando viu a foto do Heath Ledger caracterizado com a cicatriz pegando a bochecha? Justamente. Aí a gente chega no ano de 2008, que é um ano muito importante para os filmes de gibizinho. Porque, de um lado, a gente estava chegando justamente no Cavaleiro das Trevas. Isso. Que é o filme que o Nolan realmente queria fazer. Aí ele fez, vou fazer o Begins para vocês, mas agora eu vou chamar ali meu irmão, que é o outro Nolan, e a gente vai fazer o filme que a gente quer fazer. Fazer junto. E fizeram junto. E como o Damasio disse, quando anunciaram o Ledger, todo mundo tomou um susto. Né? Todo mundo tomou aquele susto. E ao mesmo tempo que a gente chegava com uma tremenda expectativa por cima do Ledger, a gente tinha o começo do MCU com o Homem de Ferro, correndo totalmente por fora e com expectativas mínimas. É verdade. E eu fui o que assisti, perdi a conta, acho que umas 11 vezes eu assisti o Cavaleiro das Trevas. E para depois cair no terceiro, que foi aquele, para mim foi um fiasco grande. Exatamente. Eu acho que a gente chegou num momento aqui... O Bane Nanico. Esquece. Eu acho que a gente chegou num momento cronológico interessante, porque é um momento que a maioria da galera que está aqui hoje acompanhou. Sim. Então a gente pôde explanar legal um pré-MCU e um final do retorno da Warner aos super-heróis. A gente tentou mostrar aqui o que antecedeu tudo isso que a gente está vendo hoje, né? O CM consolidado, fase 4 surgindo, novas séries, novos filmes. Então a gente meio que tentou falar sobre o que antecedeu o sucesso do CM, de 10 anos do CM. Vamos fazer aqui as nossas considerações finais. Fala aqui a tua parte aí, Damasio. Pois bem, eu acho que o Márcio está querendo falar justamente disso daí. Eu acho que ele está mais... Vamos lá, Márcio. Cara, esses 10 anos de UCM, né, o universo da Marvel no cinema, ele foi marcado por muitos acertos. Eu acho que
a modificação, teve modificações muito fortes dos quadrinhos para o cinema, desde a questão da identidade, de você limar a identidade secreta, de você colocar heróis, juntar um panteão de centenas de heróis no último filme para dar aquela apoteose de batalha, que foi deixado muitos buracos na questão de organização, como foi que fulano de tal se comunicou para poder chegar naquele momento e tal, mas teve tanto intrincado fantástico, cara, que o fechamento, até quem não gosta de quadrinho, cara, não teve outra, teve que assistir. Eu conheci muitas pessoas que foram assistir o Vingadores Endgame, mas não tinham assistido o primeiro filme. Eu dizia, rapaz, assisti o primeiro. Não estou afim de assistir não, o pessoal está dizendo que é bom o último, eu vou assistir o último. Mas, cara, quem não gostava de quadrinho chorou, tanto no Guerra Infinita como no Endgame. Não teve que não chorasse, cara. Nas 2 sessões que eu assisti, era gente chorando. Era sala calada, era gente fungando, era gente chorando. Gente que não gostava de quadrinho também se emocionou. Isso foi um fechamento fantástico, na minha opinião, dos filmes de heróis até então, né? Deixa eu... apesar de gostar bastante do gênero, eu acho que ele precisa se reinventar. Porque, por exemplo, existem filmes que se destacam fácil. Existem filmes que você pode colocar assim na pilha, coloca aqui na listinha, e eles são muito parecidos, mas existem aqueles que se destacam fácil. Capitão América Soldado Invernal. Para mim, até hoje, ele é o melhor filme do CM. Outro filme que se destaca. O Pantera Negra, que teve a questão lá do Luther King e Malcolm X também. Exatamente. É um filme que se destaca fácil. Tem agora o Coringa, teve o Logan. Eu acho que é um gênero que precisa se reinventar. É bom a gente assistir o filme? É bom. Mas é bom a gente ter uma qualidade extra nesses filmes. Filmes que possam estar sendo premiados de forma honrosa. Não apenas filmes caça-níquel. Os últimos 11 anos, né, que a gente chegou em 2008 e agora a gente já está em 2019. A Marvel se consolidou como uma marca poderosíssima e vitoriosa. Os outros estúdios correram por fora, criaram obras diferenciadas como o Cavaleiro das Trevas, a trilogia do Batman, do Nolan. A Fox finalizou o seu período com X-Men, que para mim finalizou com Logan. A gente esquece Fênix Negra, isso não existe. Para mim foi o melhor filme do Wolverine, foi o Logan, cara. Exatamente, a gente finaliza. E hoje a gente tem uma porta aberta gigantesca para o que está por vir. E a gente não sabe de nada do que está por vir. A gente tem umas piscadinhas nas luzes. E, para mim, eu acho isso muito legal. A gente tem um mundo completamente novo que está chegando e o horizonte está aberto para o que vier. Eu acho que a gente só tem muito a ganhar com isso. E é isso. Alô? Para fazer um resumo, uma coisa que eu estava pensando, a gente falou de filmes desde os anos 70 até aqui. Os melhores filmes de todos esses períodos eram filmes autorais. Eu digo assim, filmes que tinham uma marca de diretor e tinham fidelidade com o quadrinho, respeitava o produto original e, ao mesmo tempo, tinha personalidade. E questão da Marvel, o sucesso da Marvel tem muito a ver com essa fidelidade com o quadrinho e um bom planejamento que foi feito. Ela fechou um ciclo, ela mostrou, como disseram, muitos produtos de heróis, vamos dizer assim, gênero herói, e, pelo que parece, está buscando agora dar o passo além. Né? Agora vão fazer filmes de diversos gêneros que tenham heróis. Né? Falam que vão botar gênero de terror, vão botar gênero de western, vão colocar várias coisas para poder dar esse passo além. Então, a gente está falando de filme. É filme de quadrinho, mas, no fim das contas, ele é bom porque é filme bem feito, bem consolidado. E é isso aí. Eu queria... vamos ter que encerrar, né? Já está na nossa hora, já estamos mandando cortar aqui, encerrar a nossa mesa. Quero agradecer imensamente ao Márcio, do Calango Nerd, que é um grande amigo nosso aqui, está sempre nos apoiando. Jean Sinclair, cara, foi um prazerzão lhe ver pessoalmente. Já lhe conheci, obrigado. Já conversava com você por fora. Também sou fã. Sou fãzaço. Também sou fã do Jean, viu?
Cara, João Bosco, bicho, prazerzão, brigadão aí por tudo, cara. E é isso aí, cara, tamo junto. Meu amigo Ferreirinha, é isso aí. Obrigado a todos os presentes, obrigado, pessoal, pelo conhecimento. E é isso aí, pessoal. Vamos para a próxima parte. Grande abraço a todos vocês, espero que tenham gostado. Esperamos de coração que venha a melhorar muitos e muito mais os filmes de herói, que eles tenham um pouquinho mais de respeito por nós que somos consumidores. Valeu, galera! Esse Jean Sinclair é uma graça, viu? Total, bicho, total. Todos, né, cara? O Bosco, o Márcio tava se coçando quando a gente começou a falar de Batman. Márcio também não deixa barato, né? Também deixa não. Piadas. E o nosso amigo Ferreira se garante, cara. Ferreirinha é osso. Você também tava muito bem, cara. Vocês estavam muito bem. Vocês parecem que tinham ensaiado tudo. Que nada, rapaz. Ali o que desenrolou o papo foi a inteligência dos nossos convidados também, cara. Cada um deles foi show de bola. Eu quero só lembrar aos nossos ouvintes que nós estamos no Padrim. Quem quiser nos apoiar, nos ajudar aí a trazer mais novidades, a melhorar nossa programação, a estar trazendo mais conteúdo, mais pesquisa de conteúdo. Nos apoie no Padrim, entra no nosso site aí, agoracast.com, aí vocês têm o logotipozinho, o nosso banner, do lado direito, na coluna direita, logo acima do E Agora Drops. E vocês podem ver as nossas recompensas. A quantia, você pode começar com a quantia que quiser, desde R$1 até o que você desejar. 3 mil, 10 mil, 30 mil reais, né? A gente não acha ruim não, né, Jonathan? Não, nem um pouco. Fique ligado na gente que tem muita novidade chegando. Pode entrar em contato, fazer comentários, mandar e-mail para o contato. Comentários, né? Mensagens e comentários. Podem mandar mensagens nas redes sociais, comentários no nosso site e e-mails para o contato@agoracast.com, que nós estaremos respondendo o mais breve possível, com todo carinho. Ok? Esse foi o AgoraCast e até a próxima. Até mais, galera.